Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo a mais um Noar Podcast. Você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Você que ainda não faz parte aqui da nossa comunidade, nossa família Noar Podcast, você pode se inscrever aqui no nosso canal. Já estamos chegando quase na marca de 12 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Também estamos disponíveis no Instagram. E agora nós temos um novo canal também no Spotify. Deixa na descrição do episódio, Thalia, o nosso canal no Spotify também. Nós tivemos um outro canal no Spotify, mas devido a algum problema em alguma transferência de arquivo que o Spotify fez de podcast, né? Porque tem o Spotify que é de música e o Spotify de podcast. O nosso canal antigo estava vinculado ao Spotify de música. E aí, quando eles fizeram a transição para podcast, a gente perdeu acesso ao canal. Então, a gente não tem acesso ao nosso canal antigo, mas estamos com um canal novo lá no nosso Spotify. E todos os nossos episódios dessa quarta temporada já estão sendo publicados lá. Então tem um link aqui embaixo, é só você clicar e acompanhar também o nosso episódio em áudio no Spotify, aonde você estiver, ok? E também siga a gente no Instagram, @noar_PDC, ou escreve Noar Podcast que você acha bem facinho. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é a primeira vez que a gente vai conversar sobre isso aqui no nosso podcast, assunto inédito, e estou recebendo aqui no nosso podcast a enfermeira Renata Araújo. Seja muito bem-vinda aqui no nosso Noar Podcast. Muito obrigada, Thiago, pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas especializações novas, né? Sim. Empreendedorismo na enfermagem, essa saída do CLT para o ser o dono do seu negócio, né? Isso aí. A gente está conversando aqui em off, né, sobre a questão do que a Renata trabalha, e eu estou tendo o privilégio de conversar com a única aqui da nossa região especialista nisso, né? Então a gente vai conversar hoje sobre podiatria também. E eu quero... Vamos lá, só para a gente organizar as nomenclaturas já no começo do podcast, para as pessoas poderem entender, né? Que a gente parte desse princípio e a partir daí a gente vai conversando sobre as curiosidades, empreendedorismo e tudo mais. O que é a podiatria? Tem a ver com pediatra, com criança? Não. As pessoas confundem muito, né? Podiatria com pediatria. Sim. Mas podo vem de pés, né? Uhum. E então a podiatria hoje ela é uma especialização do enfermeiro. Tá. Então somente o enfermeiro graduado ele pode fazer essa especialização, e é uma especialização que visa o atendimento aos pacientes relacionados a pés. Então, tanto as patologias, as complicações nos pés como nas unhas, o paciente diabético, o enfermeiro podiatra atua nessa área. Então, não tem nada a ver com pediatria, embora nós também façamos a parte podopediátrica, que é o atendimento às crianças. Certo. Então, o podiatra clínico é um enfermeiro que se capacita, né, nas doenças dos pés, das unhas, na reabilitação do caminhar do paciente, tanto na sua fase infantil quanto na fase adulta. Mas até na fase adulta, que são onde se tem maiores problemas, né? Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos.
Confira em Bom Jardim um laboratório de excelência para a realização dos seus exames, o Laboratório Daylab. Com ótimo atendimento, localização e total segurança e procedência para a realização dos seus exames. O Daylab está presente em Cachoeiras de Macacu, tendo sua sede em Nova Friburgo, desde 2016, atendendo com qualidade. Confira as novidades lá no Instagram, @daylabnf. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar. Seja bem-vindo ao espaço Saúde e Bem-Estar, um lugar dedicado ao cuidado completo da sua saúde e bem-estar. Oferecemos atendimento em nutrição clínica, oncológica e ortomolecular, além de tratamentos com fitoterápicos. Realizamos laudos nutricionais e psicológicos, essenciais para a cirurgia bariátrica. Aqui você encontra um espaço de relaxamento e cuidado com o corpo, desde o spa dos pés, cutilagem até a Crigel. Cuidamos de cada detalhe para que você se sinta bem. Também temos atendimento em fisioterapia, shiatsu-terapia e acupuntura, promovendo o equilíbrio e o alívio de tensões. Para crianças e adultos, nossa equipe de psicologia clínica está pronta para oferecer apoio especializado e acolhedor. Venha nos conhecer. Estamos localizados na RJ 116, número 404, Jardim Ornelas, Bom Jardim, Rio de Janeiro. Agende já sua consulta pelo WhatsApp 22-981 39 1607. Cuide de você no Espaço Saúde e Bem-Estar. Venha conhecer o nosso espaço. Entendi. E o que é a estomaterapia? A estomaterapia é uma especialização que o enfermeiro faz, que está relacionado a 3 nichos, que é feridas, então eu sou especialista em feridas, incontinência, que é a perda involuntária de urina, de fezes, e a estomias, que a minha sócia Eda, que também é estomaterapeuta, aliás, nós somos as únicas na região também, estomaterapeutas. Ela fala que é tudo quimia, né? Traqueostomia, gastrostomia, colostomia. Então, são aqueles pacientes que, num dado momento da vida, por alguma patologia, por um incidente, eles precisam confeccionar uma boca para fazer uma ligação do órgão interno com o órgão externo. Então, nós somos especialistas nisso também. Que interessante, mas aí, no caso, a especialidade vai no cuidado, higienização, como que é esse trabalho? Então, vamos esmiuçar, né? Porque a estomaterapia são 3. Então, em relação a feridas, a gente trabalha com todos os tipos de ferida, principalmente aquelas que têm maior dificuldade de cicatrização. Então, a gente trabalha com coisas inovadoras, tecnológicas, e muito conhecimento. Então, qualquer ferida, um raladinho, até aquelas feridas mais complexas causadas aí quando o paciente fica muito tempo acamado e que não se consegue fazer o controle e a cicatrização. Feridas operatórias, qualquer tipo, queimadura. A parte de incontinência, ela é para essa parte toda pélvica, que a gente chama. Então, o paciente que perde fezes, urina involuntariamente, o paciente que usa sondas e que ficam com aquela sonda
com o coletor penduradinho, a gente faz um treinamento para que ele consiga se livrar daquela sonda. Então, a gente faz um treinamento para que ele se autocateterize, por exemplo, a cada 4 horas, e ele tenha uma liberdade, uma sociabilidade melhor no seu cotidiano, porque ele não fica dependente da sonda. Claro que depois de uma avaliação, nem todos os pacientes eles vão conseguir. E a parte de estomia em si, qual é o nosso papel? A gente avalia os estomas, né? Verifica se tem alguma complicação. Se tiver complicação, a gente trata as complicações. A parte intestinal, que é a que a gente mais atende hoje. Existem as colostomias definitivas e as provisórias. As provisórias, de 3 a 6 meses, o paciente vai reabordar cirurgicamente e vai voltar ao trânsito normal. E as definitivas, a gente precisa ensinar esse paciente a retomar para a sociedade. Então, ele precisa ter um controle de como que ele vai fazer a troca da bolsa dele, a limpeza dessa bolsa, a higienização. E esse processo todo ele pode ser feito pré-operatório. Então, se for uma cirurgia eletiva, que a gente chama, que é aquela cirurgia que você programa, o estomaterapeuta ele pode, inclusive, demarcar qual é o melhor local de confecção daquela estomia para que o cirurgião, na hora da cirurgia, ele faça exatamente onde a gente demarcou. Por quê? Porque a gente conversa com o paciente previamente. Você usa cinto, saia alta, calça baixa, e a gente vê ali aonde que vai ser confeccionado de forma que fique melhor para ele. Porque é uma coisa incômoda, né? Imagina uma bolsa que elimina fezes e gases que você não controla. Então, a gente precisa trazer uma qualidade de vida para ele. E o estomaterapeuta hoje ele tem, assim, uma grande importância na vida desses pacientes, porque a gente consegue trazer para ele uma qualidade de vida pós-procedimento. E esses pacientes, eles podem ficar o restante da vida deles com essas bolsas? Existem casos que tem ser progressivo, direto? Então, se for definitivo, sim. Ele vai aprender a conviver com a bolsa. A gente precisa ensiná-lo a isso, como a gente tem uma gama de pessoas até importantes mesmo que utilizam. Né? Se for definitiva, a gente vai trabalhar naquele período e ele vai fazer a cirurgia de conversão ali daquela estomia e vai voltar ao trânsito normal. Mas a maioria dos casos, né, infelizmente, até por conta de câncer de cólon, né, do intestino grosso, eles precisam ficar com essa bolsa definitivamente. E aí você tem que ressignificar a vida deles. E a gente está aí para ajudar. Eu acredito que vai um trabalho que abrange também até a parte psicológica do paciente, né? Dele se aceitar com aquela condição, né? Que ele vai ter que se readaptar, ressocializar também, né? Sim. Então, o trabalho de vocês é muito mais amplo também, de aquela pessoa entender que aquilo ali não é o fim do mundo também, né? Que ela pode viver, ter uma qualidade de vida, né? Por isso que a gente fala que, na maioria das vezes, não dá para ser assim. A parte eletiva. Às vezes, o paciente chega com uma crise no hospital, precisa fazer a cirurgia e confecciona a colostomia. Mas, se a gente consegue previamente agendar, é importante essa consulta pré-operatória com o estomaterapeuta. Porque a gente vai explicar para ele como que vai funcionar a vida dele a partir do pós-operatório. Interessante. E aí a gente faz a prescrição, né, também das bolsinhas, de qual é a bolsa correta, qual que vai se adaptar melhor. Hoje os planos de saúde são obrigados a dar todo o material, né, e todos os materiais adjuvantes também, como película protetora, que a gente chama, pasta, eles são obrigados a dar. Então, o enfermeiro estomaterapeuta ele faz essa prescrição depois da avaliação e aí o paciente consegue pegar esse material. Entendi. Além do plano de saúde, o SUS também cobre essas cirurgias? Então, nos grandes centros, nós temos os polos de ostomizados, né, que são polos para o público mesmo. E eles têm vastos materiais para ostomizados. E lá tem o enfermeiro estomaterapeuta, que faz toda essa parte de orientação, de consulta, de prescrição. E, assim, todas as cidades deveriam ter um polo. Em Friburgo, a gente tem a Associação de Ostomizados, que não é um polo, mas é uma associação, né, beneficente, que os pacientes que não têm condição, que não têm plano, eles iam até essa associação e buscavam a bolsa. Hoje, me parece que já estão querendo montar um polo
em Friburgo para que haja essa distribuição. Entendi. E assim, a gente tem uma portaria 400 que fala muito sobre isso, né? A importância do enfermeiro estomaterapeuta à frente desses polos, justamente porque tem muitas complicações pós-estomas. O paciente pode fazer, por exemplo, uma dermatite, que a gente fala aqui, vulgo assadura, por conta do conteúdo intestinal que sai ali. Então, a gente hoje consegue tratar essas complicações. É uma situação que o paciente também está vivenciando pela primeira vez, né? A família também não sabe como lidar, precisa ter um acompanhamento, né? A gente capacita os dois. Quem é o cuidador principal, porque às vezes o paciente não quer colocar a mão, e a gente respeita. E às vezes a família também tem muito receio. Então, às vezes eles ficam assim alguns meses com a gente ali fazendo essa troca semanal, mas na maioria das vezes a gente tem bom êxito em capacitar o paciente familiar e ele tem uma vida normal. Bacana. E você, Renata, você tem mais de 20 anos aí trabalhando, né, com enfermagem e tudo mais. Como que foi esse processo aí de ser enfermeira, né, de escolher ser enfermeira e conhecer essa particularidade que é cuidar aí da saúde dos pés, que é cuidar dessas pessoas com uma condição mais delicada também. Como que foi isso na sua vida? Então, eu comecei na enfermagem, eu passei por todos os níveis, né? Eu comecei como auxiliar, sou técnica concursada até hoje, fiz a minha graduação, fiz as especializações, fiquei 1 ano na Unifesp no mestrado profissional, gratuito, mas eu engravidei do meu primeiro filho, tive que abortar, por enquanto, a missão, porque eu pretendo voltar. E dentro da enfermagem, a gente tem um leque de especializações, hoje mais do que há 15 anos atrás, vamos botar assim. Antigamente as pessoas faziam muito CTI emergência ou saúde da família. Então, hoje tem um leque muito grande. Só que desde a graduação, eu fui a uma palestra com um médico, assim, para mim é as maiores referências em Friburgo, que é o Dr. Bonfim, e ele falou sobre as estomias, e ali eu me apaixonei. E quando teve a oportunidade, eu fiz primeiro enfermagem cirúrgica e aí depois eu fui para a UERJ fazer estomaterapia. Dentro da estomaterapia, eu já trabalho em domicílio. Ali, assim, eu tinha muitos pacientes em Bom Jardim, por exemplo. Eu atendi muito aqui em Bom Jardim, fazendo o meu trabalho em domicílio com feridas, com pacientes ostomizados. E quando eu e minhas sócias decidimos montar a clínica, um dos pilares da Stay Care, que é a nossa franquia hoje, né, da nossa gloriosa Sueli Turler, que fica em Campinas, em São Paulo, ela trabalha muito com a podiatria. E eu não conhecia esse universo da podiatria. Então, quando eu fiz o primeiro curso de capacitação, eu já comecei a ver, nossa, como que a gente pode ser mais importante do que já é, né? Porque só a estomaterapia já é um leque. E eu não trabalho só com a estomaterapia, eu trabalho com a parte materno-infantil também. Então, eu trabalho com toda a parte de amamentação, de orientação à fissura mamária, com parte de dermatite de fralda em criança. Então, eu já tinha muito essa coisa assim do cuidar mesmo, do ser humano. E quando veio a Stay Care, Nova Friburgo, que nós montamos a franquia, a gente fez o curso e eu comecei a fazer o trabalho da podiatria, que era aquele atendimento aos pés básico. Só que eu fui vendo, Tiago, que tem que estudar muito, porque são muitas patologias, são muitas deformidades. A gente trabalha muito com a prevenção. E aí eu fui me apaixonando por esse mundo. A minha outra sócia queria fazer esse trabalho, mas ela falou... A primeira unha que ela teve que desencravar, ela falou assim, não dá para mim. Eu não consigo. E aí ela falou, vou ficar só com ferida. E ela hoje é a nossa referência em ferida. Ela calma aí, peraí. Ela achou mais tranquilo a ferida do que desencravar uma unha. Ela adora ferida, ela é a nossa referência em ferida. Uma unha, ela falou comigo, Renata, não dá. Bloqueei, você tem todo jeito, vai por esse caminho. E eu tenho seguido mais esse caminho. Então, hoje eu atendo pacientes com ferida, sim, mas bem menos. Né? Quando elas não podem, quando a agenda está um pouco apertada, eu atendo. Algumas feridas eu pego mais, que são pós-operatório, por exemplo, plástica, que a gente trabalha com laser.
Então, o laser potencializa demais a cicatrização. Então, eu consigo introduzir ele em várias coisas na clínica. Aí ela falou, não dá para mim, vai você. E aí, estudando. Então, todo ano tem que estudar, sai uma atualização, eu tenho que ler, eu tenho que fazer um curso novo. E é assim. Muito legal. Inclusive, essa questão aí de recuperação pós-cirúrgica, com esse aumento de cirurgias plásticas, né, para a questão de beleza Muito. Também, deve ter aumentado muito a procura pelo laser, né? Principalmente prótese, né, de silicone e tudo mais. Eu vejo que a procura maior deve ser em cima dessa situação também, né? Então, as mulheres, elas procuram previamente para não terem complicação, porque o laser, ele consegue atuar na prevenção de complicação. Mas, infelizmente, a gente ainda tem uma gama de pessoas que só procuram quando tem uma complicação cirúrgica. Entendi. Então, colocou uma órtese, né? Fez uma mastopexia, que é só a suspensão da mama. E aquele ponto abriu, fez uma lesão. Porque cada organismo responde de um jeito. E aí eles procuram o nosso atendimento. Porque aí, junto com o laser, todo o conhecimento que a gente tem, a gente consegue tratar aquilo ali de forma mais eficaz. Mas o ideal é que elas fossem logo após a cirurgia. Até para a recuperação ser menos dolorida, digamos Sim. assim, né? Sim. Que interessante. Sim. Não, e realmente, né? Eu acho que quando a pessoa se programa, ela tem uma qualidade muito maior, né? Para poder ter até para voltar à rotina dela normal o mais rápido possível, né? Para ter essa cicatrização mais adequada. Porque, fora a questão do laser, eu penso que ter pessoas ali que vão orientar a melhor forma de limpar, de higienizar, tudo isso também colabora para uma melhoria da cicatrização, né? A gente dá toda essa orientação, né? Só que as pessoas nunca pensam que vão ter complicações, e nem é para ter, né? Imagina, você às vezes não tem nem condição, você junta um dinheirão para fazer uma plástica e, de repente, você tem uma complicação. Mas lá no termo que você assina vem dizendo que pode acontecer as complicações porque cada organismo reage de um jeito. Sim. Mas, infelizmente, às vezes você está com aquele orçamento só para o ato cirúrgico. Você não pensa numa reserva caso você venha a ter uma piora. E, para a mulher, isso é muito ruim, porque você fez algo para você ficar bem, né? E aí, de repente, você se olha no espelho e a imagem não está legal. Porque você fez uma complicação ali onde não deveria ter feito. E aí é onde elas procuram os nossos serviços. Bacana, bacana. E como que surgiu a Stay Care? Como que vocês falaram assim, pô, vamos trazer essa franquia? Qual foi a motivação para vocês? A Stay Care, como eu falei, ela já existe há muitos anos. A Sueli Tuller, ela é uma enfermeira que foi para São Paulo. Ela é friburguense. Né? Ela brinca que aqui é a menina dos olhos dela, a Stay Care Friburgo, porque ela era friburguense. E ela foi para São Paulo e começou a fazer esse trabalho domiciliar, trocar uma sonda, uma medicação, que o enfermeiro hoje pode fazer. E, num dado momento da vida dela, ela criou a Stay Care. E ela pensou, por que não expandir a franquia com clínicas, com enfermeiros capacitados que tenham a excelência no cuidar, né, dos pacientes. E eu fui a um congresso em Foz do Iguaçu, 2018, se eu não me engano. Eu e a Eda e Márcia, Eda é a nossa referência em continência e estomia de adulto hoje, e Márcia é a nossa referência em feridas. A gente já vinha conversando, vamos montar uma clínica, porque 3 loucas, né, Tiago? Qual enfermeiro hoje que sai Hoje vão sair vários, tá? Porque o empreendedorismo ele deu um boom, principalmente em Friburgo, mas a gente vai fazer 5 anos de clínica. Sim, eu penso que o enfermeiro, muitas vezes, quando ele sai da faculdade, ou ele quer ir para dentro do hospital ou ir para o SAMU, né? Exatamente. O enfermeiro, ele não foi... dentro da graduação, ele não é instigado, ele não é impulsionado a ser empreendedor. A verdade é essa. Mas, graças a Deus, graças às novas enfermeiras, empreendedoras que vêm vindo, essa visão está mudando. Então, eu vejo isso. Se formou uma turma agora, inclusive uma das alunas foi minha aluna técnica, porque eu sou professora de curso técnico do SENAC, há 12 anos já. Então, já formei muita gente. Que legal. E ela
teve que parar o curso técnico, terminou a enfermagem. E eu estava olhando assim o Instagram e ela já está no empreendedorismo. Então, certamente, deve ter uma pontinha minha ali, de mais uma, de mais outra. E é assim que tem que ser. Então, nós, loucas, 3 loucas, a gente fez uma reunião, mas ninguém nunca montou um consultório de enfermagem. E isso deu um trabalhão, Tiago. Porque nem vigilância, nem Corém, ninguém sabia como fazer. Né? A gente teve que buscar o Corém de São Paulo, do Rio, a vigilância, o que faz, quais são as documentações. E aí, quando eu fui ao congresso, a Sueli estava com stand, oferecendo a franquia. E eu voltei com essa proposta para as meninas. Eu falei, olha, acho que uma franquia vai dar esse suporte que a gente não tem, porque a enfermagem sai da graduação, como você falou, e vai para onde? Hospital, SAMU, PSF. É a realidade. Ou vai dar aula. Essa é a realidade. Ela tem todo um aparato ali jurídico, de marketing, né, de expertise. Então, acho que ela vai ajudar a gente a montar isso. E aí nós fomos, não, então a gente vai, com a cara e com a coragem. Né? Eu tinha guardado dinheiro para uma plástica. Eu não canso de falar isso, que meu dinheiro da plástica está aqui. Elas tinham outras metas também, nós vamos juntar e a gente vai fazer acontecer. E tem 5 anos que a Staycare está aí. Nós 3 somos muito conhecidas em Friburgo. Sim. Então, a Staycare é o nosso nome, é fantasia. Nós somos a REM, enfermagem especializada. Então, Renata e Márcia. Nós somos muito conhecidas em Friburgo. E aí isso facilitou demais. Por quê? Os médicos que já conheciam o nosso trabalho domiciliar, eles já tinham confiança para onde eles estariam mandando o paciente. E aí a gente criou a Stay, e a Eda foi se especializando cada vez mais na parte urológica. Hoje ela é enfermeira estomaterapeuta, enfermeira urológica. A Márcia se especializando cada vez mais na parte de feridas, na parte de infecção hospitalar, na parte de paciente vasculopata. Então, todo ano é congresso, é curso, é capacitação, e a gente vai seguindo. E a gente tem muita indicação de paciente mesmo, que ele sai satisfeito, recomenda outro, e a gente tem muita indicação dos colegas de trabalho mesmo, da parte médica, da parte de enfermagem. Vamos marcar um dia para vir vocês 3 juntas. Isso. Vai ser muito legal a gente conversar bem também legal. sobre as especialidades delas também. Porque eu falo com propriedade do que eu faço, mas assim, elas falando é outro brilho. É outra forma. Maneiro demais. E quando junta propósitos, o negócio flui, né? Sim. Isso que é maneiro. Porque, você vê, tinha ideia, vai no congresso, vê um stand, pega as reservas e vão para cima. Isso aí, vamos embora. O empreendedorismo é uma maravilha nesse sentido. Nós saímos há pouco tempo na revista Mel, não sei se você conhece. Nós saímos na revista como as pioneiras, né, no empreendedorismo. Sim. Porque consultório registrado mesmo de enfermagem, o nosso é o único. Perfeito. Nessa região toda, Norte Fluminense. O serviço em casa é o home care, né? Que o pessoal chama. Ou eu estou falando besteira? Home care é o nome que se dá a um serviço prestado a domicílio. Tá. Mas a gente não se considera home care. A gente considera que nós somos profissionais que fazemos alguns dos nossos serviços que estão na clínica em domicílio. A maioria deles. Um paciente que tem uma lesão que não consegue sair da cama. Então, a Márcia atende muito paciente em domicílio. Nós vamos até esse paciente, a gente dá orientação, trata a lesão ali. A gente vê qual é a estrutura dessa casa, dessa família, e a gente faz essa orientação. Um paciente que está em paliação, em terminalidade. O médico quer que faça uma hidratação venosa em casa, não quer levar para o hospital. Esse paciente tem uma condição de pagar. Então, a família quer proporcionar uma melhoria para esse paciente. A gente vai até a casa e faz esse serviço dentro do domicílio. Eu preciso trocar uma colostomia, por exemplo. O paciente não quer sair porque socialmente ele ainda não está bem. A gente vai até a casa e faz o serviço. O home care ele é um serviço que presta mesmo uma assistência ali mais de 24 horas no paciente. Entendi. Nós prestamos serviços específicos, né? O paciente tem uma sonda que ele se alimenta no estômago. Então, eu vou até a casa desse paciente porque preciso trocar essa sonda. Aí o médico orienta a família, ela entra em contato, eu vou, faço a troca da sonda. Então, a gente é mais pontual nos nossos atendimentos. Entendi. Já pensamos em home care, mas é muita burocracia.
Abrir o consultório já foi muito difícil, né? Muito difícil. E graças a Deus hoje eu falei com elas que a gente pode até dar consultoria de como abrir um consultório de enfermagem. Porque foi Eu acredito. bem complicado, bem Essa complexo. questão do home care eu acho que é complexo realmente, porque você coloca uma pessoa literalmente dentro da Sim. casa da outra pessoa, né? Então a responsabilidade é gigante. Você não bota uma né? pessoa, você coloca várias, né? Que é uma equipe multidisciplinar. Entendi. Muitas vezes o paciente ele não precisa só da enfermagem, nutrição, fisioterapia, fono, médico. Entendi. São muitas pessoas. Entendi. Então, você lidar hoje com pessoas, eu digo que é a pior parte do processo. Está sendo cada vez mais difícil. Eu acredito. Eu acredito. E eu penso que para vocês também é uma lição de vida, né? Lidar Sim. com... Ser enfermeira, É. né? Dentro do hospital já é uma lição de vida. Mas a situação que vocês trabalham, né? Que vocês ajudam os pacientes, para vocês também deve ser algo que vocês levam como missão para a vida de vocês também, né? Sim. Eu e a Márcia ainda atuamos em hospital. Vocês também trabalham A no gente hospital? ainda está na linha de assistência hospitalar, né? Eu CTI, Márcia Emergência. É 2 lugares É. que... Então, a gente ainda não conseguiu, né, sair mesmo de tudo e ficar só no empreendedorismo. Aham. A gente ainda está nessas 2 vertentes aí. Temos mais autonomia na nossa clínica, porque ali é a nossa autonomia mesmo que a gente fala. E, graças a Deus, a gente vem ganhando espaço, porque a gente sabe que a sociedade ainda é uma sociedade muito do médico, né? Do Sim. que o médico fala. E respeito à profissão, porque a gente trabalha com vários maravilhosos que indicam paciente para a gente. Mas eu digo que cada um no seu quadrado, e se os quadrados se juntarem, você consegue fazer uma coisa legal. Sim. Então, a gente precisa de equipe multiprofissional, mas cada um fazendo a sua parte. E para o paciente entender isso, né, como é que a Renata hoje diz para mim que esse tratamento dela para micose vai ser mais eficaz do que o remedinho que o dermatologista pediu para eu pingar e que não resolve. Então, eu consigo provar isso com a minha prática clínica, com os meus atendimentos. Mas para o paciente não entra, sabe, assim, o médico ainda é o que tem o poder, né? Sei. E eu defendo a enfermagem, porque eu falo que é todo mundo se ajudando, mas hoje, que hospital funciona sem enfermagem? Nenhum. Nenhum. É isso que eu ia falar. E a enfermagem, o corpo, né? Porque Aham. todo mundo fala assim, enfermeira... todo mundo é enfermeiro. Eles não diferenciam quem é o técnico, quem é o enfermeiro. Mas é o corpo de enfermagem mesmo, é uma equipe. Sim. Claro que precisa de todo mundo. Mas se você chega hoje num plantão e todos os plantonistas da enfermagem faltaram, como vai ser esse plantão? Caótico. Você acha que vai funcionar? Não funciona, Você não. acha que a fralda do paciente vai ser trocada, que ele vai receber a comida? Não. É o que a gente sempre fala aqui quando a gente entra nesses assuntos de valorização dos profissionais, né? A gente vai falar sobre a podiatria daqui a pouquinho, mas nessa questão de emergência, por exemplo, o hospital pode estar sem médico, mas quando chega um acidentado no hospital, o primeiro profissional que vai cuidar dele é um enfermeiro. O enfermeiro que vai fazer a limpeza da ferida, Sim. que vai dar o primeiro atendimento ali, vai ser um enfermeiro. Até o médico ser avisado e ele chegar lá no hospital, o enfermeiro já fez bastante coisa, né? É. Então, é uma profissão que merece ser valorizada, né? A gente estava vendo aí recentemente sobre a batalha do piso da enfermagem, né? Que batalha que... E ainda está que na tá batalha. sendo, né? Ainda está na batalha, Nem né? todos estão querendo Não. né, Os colocar particulares, por exemplo, não aderiram. não aderiram. Não. E o público é o governo, foi o governo que mandou, né? Não é municipal também. Entendi. Então é uma batalha, né? A batalha nunca para, né? Acho que nunca vai acabar. A enfermagem, ela luta desde a Guerra da Crimeia, com a Ana Nery, Florence, vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Hoje a gente tem, graças a Deus, mais profissionais que valorizam a enfermagem do que há um tempo atrás, né? Onde que, eu detenho mais o poder do que você. Hoje não vejo muito isso. Mas ainda é um corpo que sofre muito. Sofre, foi o que você falou. A porta de entrada é o enfermeiro, o técnico que vai estar ali. Tanto que a triagem, que é o primeiro atendimento, quem que faz? O enfermeiro e o técnico.
antes de passar pelos outros médicos, né? Então, é muito importante essa profissão. Mas, infelizmente, talvez as pessoas elas vão para o caminho da enfermagem achando que financeiramente elas vão ter uma condição melhor. E eu falo, não é assim. Quando eu dou aula, eu falo, se for pelo dinheiro, vamos ser mais inteligentes. Tem que ir pelo amor. Tem que realmente você pensar que... Eu falo assim, aquele ser ali é o amor de alguém. Uhum. Né? Principalmente dentro do CTI. O paciente fica sozinho com a gente. A família fica meia hora só na visita. Então, se eu não tratar o amor de alguém bem, como que eu vou querer que alguém trate o meu amor, a minha mãe, o meu filho, o meu pai, amanhã? Eu tenho que sair daquele plantão consciente de que eu dei o meu melhor. Sim. Né? E que o sistema não tem nada a ver com isso. Se eu recebo pouco, se eu trabalho muitas horas, o sistema não tem nada a ver com isso. Ali é a humanidade, É a humanidade. Né? É a humanidade. E a gente traz muito isso para a nossa clínica. Muito. O acolhimento que a gente faz ao paciente, eu acho que tem paciente que já está de alta, mas ele vai lá tomar café, às vezes ele inventa alguma coisa para voltar, porque a gente traz isso para dentro da clínica também. Interessante. E isso é muito bom, muito bom. Falando sobre a podiatria, né? O que ela realmente aplica na vida da pessoa? Quando que alguém precisa de um podiatra, por exemplo? Vamos falar sobre a diferença do podólogo vezes podiatra? Que Beleza. eu acho que vai ser mais interessante a gente começar por esse assunto. Perfeito. Porque eu estou te falando isso todas as vezes que alguém liga para marcar comigo, eles falam, o podólogo está aí? Entendi. Eu não... eu vou confessar que eu achei que também era, tá? Eu achei que era a mesma coisa também, tá? Todo mundo confunde, Thiago, todo mundo. Por quê? O podólogo, ele lida com os pés, né? Corte das unhas, tira calo, desencrava, cuida das rachaduras, das patologias dos pés. E o enfermeiro podiatra também faz essa parte toda técnica. Então, lá na clínica, eu vou aos pouquinhos falando sobre a podiatria, porque não adianta eu falar com um paciente de 80, 90 anos que eu não sou podóloga. Eu preciso mostrar para ele que eu tenho a parte técnica da podologia, mas eu tenho uma associação clínica de conhecimento de estudo, embasamento científico e respaldos, né, que o podólogo talvez não tenha. Embora hoje a podologia está, assim, numa crescente mudança. Né? Os podólogos eles estão cada vez mais buscando a melhoria dos seus atendimentos. E o enfermeiro podiatra, ele associa a parte da podologia, então eu desencravo unha, eu trato calo, eu trato rachadura, ressecamento dos pés, micose, mas eu tenho o nível superior, que é o principal diferencial. Para ser podiatra, eu preciso ter nível superior em enfermagem. Então, eu não posso ser fisioterapeuta e fazer podiatria. Um exemplo. O podólogo, ele é tecnólogo. A primeira diferença já está aí. E qual a outra principal? Que eu, como enfermeira, e com as minhas especializações agregadas, eu tenho uma visão muito mais minuciosa do porquê que aquela unha está encravando. Será que é só um sapato? Ou será que aquele paciente está pisando errado? E aí, será que ele não precisa de uma palmilha de correção, ao invés de eu abrir a unha dele para desencravar? Então, o enfermeiro podiatra ele vai estudando essas patologias dos pés, a marcha do paciente, que é o caminhar, e ele vai entendendo, né, aonde que ele consegue ajudar aquele paciente. Por que aquele paciente está com micose? Ele já está há 5, 6 anos tratando. Quais são os fatores que estão desencadeando aquilo ali? Será que é só local? Será que ele não usa muito... Ele não é polifarmácia, que eu falo? Então, a gente tem uma visão assim... Não falo um conhecimento maior, porque isso seria muito ruim. Né? Como eu falei, os podólogos... E eu sigo vários, eu sou fã deles. Tá? Tudo que eu aprendi na parte prática, eu falo que foram com os maiores podólogos. Mas a gente consegue minuciar mais clinicamente aquele paciente. A gente não olha só o pé. É um todo, né? É um todo. Quando ele chega para mim, eu já tenho que fazer um estudo completo ali de como é a vida dele. E o principal
Hoje, o principal papel do enfermeiro podiatra é na prevenção de amputações. É o principal. Mas o que leva um pé a ser amputado? Hoje, eu vou te dar um dado de 2022. 245 mil pessoas tiveram seus pés amputados no Brasil. Uma média de 79 amputações dia por conta de diabetes, por conta de vasculopatias, né? Complicações do diabetes. E como que eu previno isso? Educação continuada. Eu falo que o enfermeiro que se destinar a estudar a parte primária, aquele enfermeiro que está lá no posto de saúde, ele pode prevenir inúmeras amputações se ele fizer uma consulta minuciosa daquele paciente e do pé de risco daquele paciente. E, infelizmente, isso às vezes não acontece, porque o sistema não ajuda, porque a fila não ajuda e porque o próprio paciente não ajuda. Então, o paciente ele vai para mim quando ele já está com uma lesão que ele não está vendo há séculos, ele já não tem uma sensibilidade nos pés que ele também não percebeu. Ah, mas eu preciso continuar trabalhando. Mas o senhor não pode continuar trabalhando assim. Mas eu preciso continuar trabalhando. Eu tive um caso de um paciente que foi o que me deixou mais assim motivada a estudar mais. Ele foi para eu cortar as unhas dele. Uma coisa normal, que o paciente, eu falo, a maioria dos pacientes diabéticos, se eles soubessem a importância deles irem num profissional fazer um simples corte de unha, já salvaria muita complicação no pé dele. É que ele não pode se machucar. Não pode se machucar, né? A gente fala que o sangue do diabetes ele é mais grosso, ele é mais denso. Eu brinco assim, tenta puxar o milkshake no canudo de Coca-Cola. Você vai ter uma dificuldade na pressão. Então, o aporte de oxigênio sanguíneo para aquela lesão, ele demora mais na cicatrização. E isso também, óbvio, vai interferir em outros fatores. Paciente que já é hipertenso, que toma muitas medicações, que toma anticoagulante. Então, esse paciente chegou para eu fazer um corte de unha. Eu cortei as unhas dele, vi os pés normais. Ele já tinha uma retinopatia, que é uma diminuição da acuidade visual por conta do diabetes. No outro mês, ele veio cortar as unhas de novo. Ele tinha uma lesão em cima do dedo, do segundo dedo. Aí eu perguntei se ele tinha visto. Ele falou que não. Esse paciente já era grau elevado de amputação, porque ele já não tinha... Na primeira consulta, eu já faço todo o grau de risco ali daquele pé do paciente. Então, eu já faço todas as orientações para ele. Aí eu falei, mas o senhor não viu? Ah, eu não consegui ver, mas eu falei com o senhor para botar um espelhinho por baixo, pedi à sua esposa para examinar seus pés. Tratei a lesão do dedo. No outro mês, ele voltou com uma lesão no calcanhar, assim, atrás do calcanhar. Só que a lesão era uma lesão diferenciada. Aí eu fiz de novo o Doppler portátil, que a gente tem um Doppler portátil, e eu vi que a vascularização dele não estava legal. Aí eu encaminhei para o médico, porque a gente encaminha para os médicos. Você vai ao médico porque ele precisa ver essa parte vascular sua. Entre esse eu caminhar, ele ir, fazer o exame, desobstruir uma artéria que estava obstruída, levou-se assim, uns 5 meses. Quando eu busquei notícia dele de novo, ele tinha amputado a perna. A perna? Abaixo do joelho. E eu fiquei muito triste. A minha sócia falou assim, nossa, Renata, eu chorei. Porque eu falei assim, gente, ele não precisava ter amputado. Sabe, assim, o sistema, o trâmite demorou demais. E eu fiquei muito chocada com essa história dele, porque era uma pessoa ativa, um contador que trabalhava, jovem, 62 anos, para mim é jovem. E ele falou, minha filha, desculpa, você realmente fez tudo o que tinha que fazer, mas eu demorei a procurar, e quando eu procurei, demorou a marcar, e plano de saúde. E plano de saúde? Plano de saúde. E aí ele amputou a perna. Aí eu falei com ele, mas a gente pode continuar o tratamento, você vem aqui para a gente ver outros pés, a gente pode tentar uma perna mecânica. Enfim, eu mantenho contato com ele, mas é um paciente que dessocializou. Ele está em casa,
né? Porque é isso que acontece. Entendo. Você falou sobre o alto risco de amputação. Como que é medido esse alto risco? Mesmo sem a pessoa ter nenhuma ferida, ela tem uma tendência a ter um... Sim, tem uma tendência. Por exemplo, quando o paciente vem, a primeira pergunta que eu faço, você é diabético? Ah, sou diabético. Controla a glicemia? Porque a maioria não controla. Né? Vê todos os dias. Hoje a gente tem um aparelhinho que você coloca subcutâneo, bota o aplicativo no celular e você encosta aqui e ele mensura a glicemia. Isso é muito prático. Parece que o governo já está disponibilizando e eu acho que isso vai ser muito bom, porque nem todo mundo tem condição nem dedo mais de ficar sendo furado todo dia. E aí a gente faz alguns testes nesse pé, que são testes de pulso, para ver se ele tem um pulso forte, ou seja, o sangue está passando ali de forma satisfatória, e aí eu faço o Doppler portátil. Se o Doppler portátil está me mostrando que o fluxo da veia está bom, ou ele está mostrando que tem alguma coisa ali de obstrução que já não está legal. Um teste que eu faço também é de sensibilidade embaixo dos pés. O que acontece muito? Neuropatia periférica, que é uma complicação do diabetes. O paciente para de sentir o simples tato embaixo dos pés. E aí ele pisa em algo pérfuro-cortante ali, não sente, faz uma lesão, não vê, ele não inspeciona os pés, porque eu brinco assim, você vai lavar o pé, você baixa para lavar seu pé, você passa um pé em cima do outro. A maioria faz isso, Thiago. A maioria faz isso. Não, você tem que lavar, você tem que escovar as unhas com a escovinha, você tem que olhar embaixo do seu pé com o espelho. E aí ele não vê. E aquela ferida vai abrindo. Meu Deus. Vai abrindo. E aí forma um mal perfurante plantar, que a gente chama que é aquele olho com calo em volta. E ele não está sentindo. Quando ele sente, quando ele viu um sangue, quando ele viu uma meia branca que estava suja. Por isso que uma das principais orientações para o paciente diabético, já com neuropatia ou sem, meia branca. Porque a meia branca, qualquer sujidade você vai ver. A meia preta, não. Aí ele vai me procurar, ele já está com uma lesão. Eu não senti. Por quê? Porque ele tem uma diminuição da sensibilidade. Então, paciente com diminuição de sensibilidades, um Doppler portátil que já me mostra que ele tem uma baixa resistência periférica ali de vaso. Quando a gente faz um teste que a gente chama índice tornozelo-braço, se esse índice está abaixo de 7, ele já pode ter alguma obstrução arterial, que é a pior que tem. A venosa a gente ainda considera um pouquinho melhor, mas a arterial é pior. Então, são fatores que vão levar esse paciente a, num dado momento, ele ter uma lesão. É um paciente também que tem muito calo. Então, quando eu olho o pé, ele faz muita calosidade. Por que ele está fazendo calosidade? Porque naquela parte do pé, a pressão dele está maior. E ele não está conseguindo distribuir a carga. Quando ele não distribui a carga, o que acontece com ele? Ele desequilibra. Então, é o paciente também que tem tendência à queda. Então, são assim, vários fatores que o enfermeiro podiatra ele tem que ter essa visão. Então, a primeira consulta comigo é pelo menos 2 horas. Porque eu tenho que botar o paciente a andar descalço, ele tem que ele tem que vir e ir para olhar o tipo de marcha. Eu tenho que entender por que os pés dele estão desse jeito, por que faz calo, por que tem micose. Ver essa parte toda de sensibilidade dos pés. Perdeu a sensibilidade, para você ter ideia, é um monofilamentozinho que parece um canudinho, mas muito fininho. Muito fininho. E se você botar no pé normal, você vai sentir. Eu aperto em vários pontos dos pés e eles não sentem absolutamente nada. Então, ali já é um pé de muito risco para mim. Nesse momento, se ele não tem lesão, o que eu tenho que fazer? Sapato terapêutico. Porque eu vou acertar a pisada desse paciente, vou fazer a palmilhagem certa, eu vou equilibrar o andar dele, ele não vai ficar fazendo pressão excessiva ali naquele local onde ele pode fazer uma ferida. Uau! Caramba! E
você está falando do caso específico de diabetes, mas existem outras patologias além do diabetes que prejudica também o pé, que tem alguma questão que vai direto para o pé, como que... Então, a gente tem as questões neurológicas, de desequilíbrio, né? Um paciente com uma sequela, por exemplo, de AVE, isquêmico, ele vai ficar com uma marcha diferenciada. Pacientes com sequela de hanseníase. Tem alguns pacientes meus com sequela de hanseníase. Eles têm encurtamento do pé. Eles têm amputações traumatizadas por conta do hanseníase não tratado, que hoje a gente tem tratamento. Mas os pacientes que viveram lá na época de 60, 50, 30, 40, não tinha. Então, eu tenho pacientes de 90 anos, 60 anos, que têm sequelas de hanseníase. E aí ele vive fazendo calosidade nos pés, porque não tem um sapato adequado. Você imagina, você tem um pé encurtado, assim como, por exemplo, nessas crianças que têm algum problema, alguma deficiência física. Então, eu tenho um pé encurtado e tenho um pé normal. Se eu vou a uma loja hoje, eu vou comprar um par de sapato igual. Um vai ficar ok no meu pé e o outro, ele não vai me permitir me locomover como eu gostaria de me locomover. E ele vai causar algum atrito ali, alguma diferenciação, principalmente em quadril. Como assim? Por exemplo, um paciente que tem alguma deformidade, ele vai pesar mais um lado do que o outro. Perfeito. Então, ele pode ter um desgaste, por exemplo, em cabeça de fêmur. Aí, ó. Ele tem um desgaste, por exemplo, joelho. Caraca, isso explica muita coisa, Thalia. Calma aí. Eu juro que não estou fazendo uma consulta particular aqui, tá? Mas é a curiosidade, né? Vou trazer meu caso aqui para a gente poder especificar a situação, né? Eu tenho osteonecrose na cabeça do fêmur, só que eu sou hemofílico. Então, desde quando eu me entendo por gente, eu tenho problema no joelho direito. E aí, a osteonecrose surgiu e ninguém sabe de onde que veio. Sim. Mas muito provavelmente, por eu ter problema no joelho, eu sempre joguei o peso para um lado. Para o outro lado. Então, isso pode ter... Você tem diminuição de centímetro? Um pé mais alto que o outro? Pé não, a perna. Tem que fazer a palmilha comigo. Aí, Thalia, tem que ir lá no consultório. Eu vou. Não, tem que ir. Isso daí faz total sentido. Então, como você vê... Eu tô andando igual um pato. Exatamente. Desculpa, tá, gente? Eu não tô falando de mim. Não, mas olha como que é importante, né? O podiatra, ele não trata só um paciente com patologia. Ele previne também algum problema. Por exemplo, os meus colegas de trabalho faz 24 horas com sapato, a maioria vai ter fascite plantar e esporão de calcânio. Ah, Renata, é um problema cirúrgico? Dependendo, sim. Dependendo do tamanho do esporão, do joanete, você vai ter que operar. Sim. Já tem tanta deformidade ali óssea que é só cirúrgico. Mas como que eu alivio? Palmilha de correção. Você já ganhou 2 pacientes, tá? Porque meu sogro também precisa. Não é, Thalia? Meu sogro também precisa. Tem esse esporão aí de calcânio aí também. E é muita dor. Aí você faz uma palmilha de correção, o paciente sai andando livre, leve e solto. Tá. Então, não é só o paciente... Assim, o meu foco hoje, prevenção de amputação. A gente tem um dado assim, imenso, que isso tem que diminuir. Isso precisa diminuir. Então, se o paciente diabético ele já começa lá na prevenção, vamos cortar a unha direitinho, vamos fazer todas as orientações. Ele pode uma vez por mês na clínica, pode a cada 2 meses. Se ele for uma pessoa muito disciplinada, vem a cada 4, né? Já é um potencial de risco, eu já vou indicar o que tem que ser feito. Mas não é só o paciente diabético que me procura. É o paciente que faz muito calo, é um paciente que encrava muito a unha, é um paciente que tem micose e que já está anos... Vamos lá, micose nas unhas dos pés, no caso. Tá. O que é? O que caracteriza uma unha com micose? Uma unha com micose. Porque normalmente talvez tem gente que se acostuma. Sim. É uma manchinha, né? Então, tem que ser avaliado, porque hoje a gente tem alguns tumores ungueais, que a gente chama, né? Tumores de unha.
Então, às vezes, a pessoa olha uma mancha vertical e acha que é uma micose, nem sempre. Precisa ser mandado para um especialista mesmo para fazer uma biópsia dali, porque ele pode achar que é uma micose, não é. Mas a micose, no geral, ela é muito característica, assim. Geralmente é aquela unha que fica esbranquiçada ou esverdeada, que tem uma massinha por baixo da lâmina dela, né, que dá um mau cheiro. Ela, na maioria das vezes, ela fica assim deforme, ela fica grosseira. Então, uma unha que era normal começou a crescer muito grossa e encravar. E o aspecto dela parece que se ela estiver muito molhadinha depois do banho, você pegar um alicate, que ela vai amolecer, que você vai conseguir tirar tudo com o alicate. Então, isso é muito característico, tá? Hoje, micoses de unha são muito comuns, porque a gente utiliza muito local público. As pessoas trabalham horas e horas com o mesmo sapato, às vezes não trocam a meia, não higienizam o sapato, usam instrumentais de outras pessoas que têm micose e aí passa para você. E a gente também não pode esquecer da parte funcional, né? Porque todo fungo, bactéria é oportunista. Se o meu organismo está inflamado, se eu estou muito estressado, se eu faço uso de muita medicação, eles são oportunistas. É nesse momento que eles vão se instalar. E uma vez instalado, se a gente não faz o tratamento correto, vai criar deformidade em todas as lâminas e aí a gente vai ter um trabalhão para conseguir reverter isso. Tem casos que tem que tirar a unha por completo e fazer nascer uma nova? Então, não é tirar a unha, mas eu digo que hoje não se consegue tratar micose se você não devastar completamente aonde o bicho já comeu. Eu falo assim, ó, o fungo morde e cospe. O que cuspiu, ele não quer mais. Ele está na parte boa. Se eu ficar pingando o remédio em cima daquela parte que ele está cuspindo, não vai fazer diferença para ele. Nem chega na parte boa, não. Então. Então, eu preciso devastar toda aquela lâmina, tirar toda aquela massa, toda aquela parte que não está legal, e aí eu faço tratamento. E hoje, eu sou uma das referências de tratamento de micose porque eu utilizo o do laser. O mesmo laser da cicatrização? O mesmo laser. O laser, ele faz assim... É igual mulher, 1001 função. Então, eu utilizo o laser, eu utilizo produtos mais naturais, né? Porque algumas medicações, eles fazem muito efeito hepático, né? No fígado, então eu não prescrevo nada, até porque eu não posso prescrever. Só quem prescreve é médico, tá? A minha prescrição é de óleo essencial, que é natural. E os fitoterápicos eu posso prescrever. Medicamentos de farmácia, não. E aí eu faço ali a avaliação daquela unha. Olha, vamos colher um micológico, que é o mais certo. Vamos tirar um pedacinho dessa unha, mandar para o laboratório, para eu ver qual o nome do bicho que eu estou lidando. Vai fazer diferença no meu tratamento com laser? Não. Porque ele vai matar qualquer tipo. E esse é o diferencial. Mas, além disso, eu trabalho com outras coisas. Porque, como eu falei, a gente tem que ver o todo do paciente. Entendi. A frieira é uma micose? A frieira é uma micose. Entre os dedos. Por não secar. Que num paciente diabético é um potencial complicador. Por causa de gerar uma ferida ali. Sim, uma ferida perfurante e ele perde aquele dedo. Se não 2, 3. Então, por isso que a inspeção diária dos pés ela é importantíssima. Porque é um fungo, né, no caso? É um fungo. Então, Só que é um fungo que ele pode ocasionar o quê? Uma lesão aberta e uma bactéria pode se instalar. Então, além de você ter a presença fúngica, você tem uma presença de uma bactéria também. Sim. E causa uma infecção. Sim. E não tratado, o paciente diabético pode perder o pé. Que loucura, hein? Que loucura. Então, tem um nome que eles usam, pé de atleta, né? Que eles chamam de frieira do atleta, né? Que assim, na maioria das vezes, muitos atletas têm. Por quê? Chuteira molhada, meião, não seca o pé. É um pé em cima do outro na hora de lavar. Entendi. Não troca meia. Entendi. O lavar o pé que você fala assim, o ideal é o quê? É o sabonete normal ou sabão de coco? Existe alguma coisa mais específica? Eu gosto muito dos sabonetes neutros. Neutros que eu falo, com pH mais neutro mesmo. Entendi. E o ideal é a gente lavar mesmo, pegar uma esponjinha, esfregar embaixo, entre os dedos, né? Paciente com micose, precisa esfregar a unha com escovinha.
Não dá para ele lavar só com a água, entendeu? E secar de qualquer jeito. Legal, cara. Alguns fungos, esses dias eu estava estudando sobre os fungos dos pés. Alguns fungos que estão nos pés, às vezes na planta do pé, né? Porque não é só na unha, não. Você vê um paciente todo escamado, você colhe material, ele tem fungo ali na planta do pé. Caramba. Alguns fungos não são para estar ali. Alguns fungos, eles são nessa região do pescoço. Fungos que a gente chama de parte superior do corpo. Eles não são específicos da zona dos pés. Mas por que eles vão para ali? Porque quando a gente toma banho, a água cai da onde? De cima para baixo. E aí eu não lavo bem os meus pés, né? Aí eu se não instala higienizo lá. onde eu estou tomando banho. Eu não uso uma sandália em locais públicos. E aí ele se instala ali. Uau. Ele vai muito mais além do que o cara imagina. Ninguém para pra pensar nisso. Renato, vamos Não. combinar. Ninguém para pra pensar Não, nisso. por isso né? que quando o paciente vai, eu converso com ele, ele fica assim. Ele achava que era só um... Não, era só um funguinho que deu aqui. Peraí, vamos ver a história. Você trabalha de quê? Ah, o dia inteiro de bota, de plástico, tá. Você troca meia? Então, eu faço com que ele perceba o porquê que aquilo ali está daquele jeito. E aonde que a gente vai começar a trabalhar, além do laser, porque não adianta ele ir uma vez por semana na minha clínica e eu aplicar o laser com a medicação específica. Ele precisa fazer nos 6 dias na casa dele o que eu oriento. Certo. É a mesma coisa o nutricionista. Ele te passa uma reeducação alimentar. Não adianta no dia que você vai tomar não sei quantos Lasix para perder peso na balança dele se você não fez lá o que ele mandou você fazer durante o processo que você está em casa. Perfeito, perfeito. Esse sapato aí é o quê? Ou é sandália? Qual é o nome certo? Essa aqui, porque a gente tem assim... Eu falo que a gente tem 4 linhas de sapato no mercado. A convencional, que é o que a gente compra no dia a dia. A ortopédica, que algumas empresas chamam sapato ortopédico. Por quê? São mais confortáveis, anatomicamente melhores. A gente tem a linha terapêutica, que é essa aqui. Isso aqui é o meu pé de silicone. Essa aqui é a terapêutica. Essa sandália, ela é específica de uma paciente, tá? Ela não vende assim, neste tamanho, neste formato de palmilha. Por quê? Porque essa aqui veio específica para uma paciente. Quando o paciente vai à clínica, que eu digo para ele, você tem indicação de um sapato terapêutico. Por que um sapato terapêutico? Porque é um sapato que, anatomicamente, ele vai calçar melhor esse pé, ele vai propagar a pisada desse paciente com o solado que ele tem, ele não vai pesar. Levinho. Muito leve. Levíssimo. E não dá impressão. Da próxima vez eu trago a bota masculina para você ver o peso da bota. Levíssimo. Não, e o design é muito parecido com uma sandália Sim, comum. Hoje a gente tem... Antigamente, os sapatos para pacientes diabéticos eram horrorosos, né? Os pacientes com deficiência eram horrorosos. Hoje não. Hoje a gente tem, assim, uma gama. Então, ele proporciona para esse paciente uma estrutura anatômica para que ele consiga equilibrar o pisar dele. Eu atendo pacientes que não têm equilíbrio nenhum por conta da pisada. E aí, o que a gente pode fazer? A gente associa a palmilha. Então, quando o paciente vai, eu vou orientar. Você só precisa da palmilha. Aí coloca um sapato comum. Tênis. Tênis. Palmilha se usa com tênis. Tem a flex, que é para sapatilha, mas eu falo com as meninas, né? Com as pacientes meninas. Olha, paciente com risco ou que tem algum problema nos pés é tênis. Eu vou a um casamento, eu vou a uma festividade. Eu posso botar minha sandalinha? Ok, mas você vai ficar o quê? 1 hora, 2 horas? Tudo bem. Mas você anda o dia inteiro, trabalha o dia inteiro, tênis. Então, a palmilha ela vem para aquele pé. Então, eu faço o estudo dos pés, onde tem pressão, onde não tem pressão, e ela vem desenvolvida para o paciente. O que isso é bom? Vem uma palmilha para cada pé. Eu não compro um par de palmilha na loja pronto, porque um pé é mais largo que o outro. Um pé é mais comprido um pouquinho, pode ser 0,5, mas é. Nesse pé, eu piso mais com o dedão, no outro eu piso mais com os outros dedos. Então, eu consigo entregar para ele uma palmilha para o pé dele, que ele não pode emprestar para ninguém.
Porque essa é a pisada que ele tem que ter. Aí, quando ele coloca no tênis, eu distribuo todo o peso do corpo dele nessa pisada aqui. Interessante. Então, se você ver aqui, ó, eu tenho os pontos mais duros e uns mais moles, ó. Aonde eu preciso colocar mais pressão. Às vezes é um paciente com pé chato, que a gente chama. Eu preciso arcar esse pé, porque o pé tem que ter um pouquinho de arco. E ele, às vezes, não tem. Então, eu faço uma palmilha só para isso. Ó. Essa aqui é uma que eu tenho que arcar bem, ó. Entendi. Para que ele fique fazendo peso distribuído. Aí, quando o paciente precisa do sapato e a palmilha, vem o sapato, eu retiro a palmilha que vem de fábrica, que também, por sinal, é outro nível de palmilha, e eu encaixo a palmilha dele no sapato dele. Então, ele tem um sapato terapêutico e ele tem um sapato, a palmilha terapêutica. E a outra linha de sapato, Tiago, é o que eu chamo de sob medida. O que é isso? Eu tenho um paciente amputado de um pé. Então, vamos supor que ele amputou 3 dedos. Eu vou fazer no molde de gesso o pé dele, vai para a fábrica, eu vou receber, vamos supor que seja sandália, eu vou receber 2 sandálias no mesmo tamanho. Só que essa outra sandália que é amputada, ela vai vir com preenchimento onde estão os pés. E aí ele vai calçar os 2 e ele vai ter um caminhar equilibrado. Entendi. Ele não vai ficar precisando andar de muleta. Entendi. Então, um paciente com pé com encurtamento, um paciente com amputação, um paciente que tem deformidade óssea, os pés para dentro, por exemplo. Esses pacientes, eles precisam de molde de gesso. Eu não consigo vender para eles um sapato pré-pronto. Entendi. Eu preciso personalizar o sapato dele. Porque um pé é de um jeito e o outro pé é de outro. Bacana. O meu chinelo, por exemplo, ele sempre desgasta mais a parte de fora do chinelo. Você costuma fazer calo aqui? Não, eu nunca tive calo. Não? Calo eu nunca tive. Nem cravou a unha? Cravar a unha já, do dedão. Do dedão. Mas o sapato também, né? A palmilha sempre aonde que é a parte de fora aqui do calcanhar, né? Sempre desgasta primeiro do que todo o resto. É, porque a gente tem pé supinado e pronado, né? Um pisa para fora, que a gente chama, pra dentro. Um pisa para dentro. E aí, na confecção da palmilha, eu consigo colocar seu pé neutro, que é o ideal, a pisada ideal. Nem para dentro, nem para fora. Neutro. É nisso que a podiatria trabalha, nessa parte. Muito legal, muito legal. E nas crianças também, porque Nas crianças tem também. a tal da botinha ortopédica, né? Sim. Que quando as crianças nascem com as pernas um pouco tortas, né? Não sei se a nomenclatura Joelho é certo, valgo, né? joelho varo, né? Joelho aberto, joelho fechado. Isso. Isso aí. E encaixa também dentro Encaixa perfeitamente. Eu tenho um filho que tem joelho valgo. O que é? Perdão. Para dentro. Para dentro. É. E você precisa realmente realinhar essa pisada. Então, você vê que são crianças que, às vezes, tem criança que o joelho é tão para dentro, assim, tão juntinho, que eles caem muito. Então, você precisa realinhar essa pisada. Na empresa que eu trabalho, tem a parte infantil. Então, tem as sandálias, assim, lindas, rosinha, tem a botinha, tem o tênis e tem a parte de palmilha. Você faz a palmilha, faz o sapato. Para alguns casos, tem que usar o sapato da empresa com a palmilha e você consegue realinhar aquela pisada da criança. Pode ser só a questão do joelho, pode ser a pisada mesmo. Tem criança que pisa muito com o dedão. Então, você vai pegar uma palmilha, tem um desgaste. Tem criança que faz um furo assim na parte onde pisa o dedão ali, né, o hálux. E aí você precisa realinhar essa pisada. Por que está pisando assim? Está pisando muito para dentro, mas está forçando muito a parte de cima. Então, eu atendo tanto adulto quanto criança. Muito bom. A pessoa que está assistindo a gente em casa agora, né? O que ela precisa ficar atenta aos detalhes ou se acender um sinal de alerta sobre essa questão que envolve a saúde do pé, seja diabético ou não diabético, o que ela precisa estar atenta para poder, por exemplo, entrar em contato com a Stay Care para poder fazer uma consulta com você? Então, eu falo que a primeira coisa é a visualização dos pés diariamente.
Claro que quem não tem potencial risco, você não precisa todo dia olhar os seus pés, né? Porque você tem sensibilidade, você vai sentir onde pisou, se está quente, se está frio, se tem coisa que perfura ou não. Mas para o paciente que tem complicações, seja diabético ou ele tem alguma sequela nos pés, ele precisa diariamente inspecionar esses pés. Se ele não consegue, compra um espelhinho simples, coloca embaixo para poder verificar se tem alguma lesão. Tá? O corte de unha é muito falado. E é engraçado que as pessoas falam assim, a unha tem que ser cortada quadrada. Depende da anatomia do dedo. Nem todas as unhas você vai cortar reto, quadradinho. Dependendo da anatomia, você vai arredondar um pouco. Mas não pode deixar nenhuma ponta. Por quê? Porque você deixou a ponta, a pele subiu e encravou. E aí você causa aí uma lesão nesse dedo do paciente. Então, a inspeção diária, a troca de meia diária e observar qualquer alteração na unha. Se você tem uma unha normal, apareceu uma manchinha, opa, isso aqui não é normal. Então, você já tem que procurar um especialista. Estou fazendo muita incidência de calosidade, ou eu estou com uma bolinha que parece uma verruga. Criança apresenta muita verruga plantar. Ah, meu filho está com uma verruguinha estranha ali debaixo do pé. Precisa procurar o profissional. Dermatologista, o podiatra, o podólogo também trabalha muito com essas patologias, né? Então, qualquer alteração no meu pé que não tinha, entre os dedos, ninguém olha. Precisa abrir os dedos dos pés e verificar. Tem alguma lesão ali? Tem um rachadinho, está esbranquiçado, né? A unha está com uma coloração diferente do que ela estava? Tem alguma mancha? Tem alguma lesão no calcanhar? Olha, tem uma fissura aqui que a gente chama, que não estava, uma rachadura, né, que o pessoal fala, está sangrando. Então, qualquer coisa anormal no seu dia a dia, você precisa procurar o profissional. Porque aí a gente vai examinar e ver se a gente trata ou se a gente encaminha. Porque algumas coisas também a gente encaminha para outros profissionais e trata em conjunto. Entendi. Porque tudo isso tem que ter uma avaliação individual, né? Sim. Da história, do histórico do paciente e tudo mais. Sim. Renata, eu ouvi uma vez também que o pé liso demais, com a chegada da idade, da terceira idade, é prejudicial também, né? Por que eu digo isso? Eu, por ser hemofílico, né? Minha mãe nunca me deixou andar com o pé no chão. Sempre de chinelo, sempre calçado, com medo de acontecer alguma coisa. Sim. Então, o meu pé, até hoje, ele é bem fininho. Então, tipo assim, eu tenho... você falou da falta de Então é sensibilidade. invejável, né? Oi? É invejável seu pé, né? Não precisa tipo nem assim, dispar. Tem essa vantagem. Mas, por exemplo, assim, quando eu vou andar descalço, a sensibilidade é maior ainda, muito né? maior. Você falou que da falta de sensibilidade, o meu é o contrário. Eu, quando vou pisar, qualquer coisinha já estou sentindo no pé. Isso é real? O pé não ter essa camada mais grossa com o passar do tempo pode ser prejudicial também? É verdade isso? Então, existem pessoas que têm uma pele dos pés mais fina. E a gente chama que talvez seja mais hidratada. Tem o dermoscópio, tem um aparelhinho também que a gente coloca, que a gente consegue ver a quantidade que você tem de desidratação e oleosidade na pele dos pés. E a pele dos pés da planta é diferente do dorso. São regiões diferenciadas. Quando o pé é muito fino, né, qual é o maior risco? De realmente você pode causar uma lesão nesse pé. Mas se você não tem nenhum problema mecânico, é muito difícil. Dá graças a Deus que o seu pé é lisinho, que você não precisa usar cremes hidratantes. A gente só orienta realmente a não hidratar mais esse pé. Entendi. Porque aí você vai ter uma tendência a deixar essa pele mais sensível. E uma pele mais sensível, ela tem mais risco de lesionar. Entendi. Né? Se você pisar em algo perfurante, você não tem aquela camada de calosidade ali, então você pode ter uma perfuração mais profunda, digamos assim. Pela sua questão, é questão de coagulação. Né? Então, a gente se preocupa não necessariamente pela questão de cicatrização, mas uma questão de coagulação. Então, você já sabe que você vai sangrar e tem que comprimir, mas, certamente,
pela sua saúde, você tenha uma boa cicatrização. A cicatrização nunca foi, graças a Deus, nunca foi um problema. Então, agora um paciente idoso com uma pele muito fragilizada, ele vai ter mais risco de lesão. Entendi. Então, isso tudo é avaliado. Se eu tenho um paciente com o pé muito cascudo, que a gente chama, né, grosseiramente falando, eu vou orientar para que eu consiga transformar aquele tecido num tecido mais maleável, mais hidratado. Em contrapartida, se eu tenho um idoso que já tem um tecido muito hidratado, eu vou só manter aquela hidratação, mas eu vou reforçar as orientações quanto à sensibilidade. E tudo também é na avaliação de sensibilidade. Esse paciente tem perda de sensibilidade ou não. Porque qual é o natural do nosso cérebro? Se eu pisar e sentir, é o mecanismo de retirada. O paciente que não tem sensibilidade, não. Ele vai pisar, ele não vai sentir, ele vai forçar e ele não vai ver. Entendi. Entendeu? Entendi. Hoje, para o pessoal contratar vocês, conhecer a Stay Care, como que faz, aonde que acha, onde fica localizado em Friburgo, rede social, como que tá? Nossa rede social é Stay Care Nova Friburgo, mas é Stay _Care Nova Friburgo. A gente fica lá na Vicente Sobrinho, 234, em Olaria. Bem facinho de achar, porque é uma rua bem conhecida. Em frente à Custódia, a gente fala com eles que a gente está fazendo propaganda para a loja deles, mas é uma loja conhecida, a gente fica ali em frente. Tem o telefone, que é o celular, né? Que é 22 998 98 40 84. A rede social também tem a minha rede social, enfermeira Renata Araújo. Tem a enfermeira Eda Mara e a enfermeira Márcia Valdenheim. Mas lá dentro do nosso Instagram tem um linkzinho que o paciente já clica e já vai para a nossa agenda. E agora a gente está fazendo a landpage também, né? Que o pessoal do marketing já está produzindo para a gente, para mudar a configuração, que a gente já vai conseguir captar esses pacientes e quando ele entrar lá, ele já entra em contato com a gente. Muito legal e te agradeço de verdade você ter vindo aqui trocar Foi uma ótimo. ideia com a gente. Espero que você tenha gostado do nosso papo. Foi ótimo. E Eu que agradeço. acho É muito que vasto, né? Tem podcast aí para 2, 3 episódios aí e fica aqui já o convite aqui para a gente poder retomar aí, trazer outros temas interessantes que a gente possa falar de outras áreas também, inclusive trazer suas sócias também para a gente poder trocar uma ideia. Elas vão adorar. Eu acho que vai ser um podcast bem legal e com certeza mande um abraço para elas também, tá bom? Mando sim. Obrigada, tá, Thiago? De nada. Pela confiança aí de mostrar um pouquinho lá. Nada. Do que a gente faz. Tem muito mais coisa, né? Sim. Mas eu consegui falar um pouquinho hoje. Esse bate-papo tá muito legal, não é verdade? Eu quero aproveitar esse momento do podcast para agradecer os nossos parceiros. O SAF Assistencial tem a plataforma de desconto chamada Sou Vantagens. Ela é exclusiva para quem é associado ao SAF. Você que está assistindo no Ar Podcast, já é associado ao SAF? Basta você escanear o QR Code do SAF que passou durante o episódio, ir lá para o site, colocar seus dados pessoais, o seu número do cartãozinho SAF, bem fácil, bem simples e pronto, vai estar participando dessa plataforma de descontos. Lá dentro tem descontos em mais de 260 grandes marcas, tem cursos online gratuitos com certificados e está sempre rolando um sorteio bem legal dentro da plataforma. Participe você também. E se você ainda não é associado ao SAF, procure a loja SAF mais próxima de você. Amigos fazem planos, SAF Assistencial. Nossa gratidão também aos nossos parceiros do Laboratório Daylab. Laboratório Daylab localizado em Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo e Bom Jardim. Atendendo desde 2016 com qualidade toda a nossa região. Você que está assistindo nosso podcast, precisa fazer seus exames de sangue, ver se as taxas estão todas ok? O Daylab é o lugar certo. Então aproveite. Em Cachoeiras de Macacu, localizado na Clínica Martinez, em Nova Friburgo, ao lado do Hospital Municipal Raul Sertã, em Bom Jardim, em frente à Santa Casa de Misericórdia. Laboratório Daylab, laboratório de análises e pesquisas clínicas. Laboratório Daylab, laboratório de análises e pesquisas clínicas. Gratidão também aos nossos parceiros do Espaço Saúde e Bem-Estar, localizado aqui em Bom Jardim. Olha, você pode fazer o agendamento via WhatsApp 98139
1607. Também passou o QR Code para você escanear e fazer a sua consulta. Lá tem nutrição clínica, oncológica, ortomolecular e também fitoterápicos e laudo nutricional para cirurgia bariátrica. Também você encontra spa dos pés, cutilagem, acrigel. Lá você também encontra fisioterapia, shiatsu-terapia e acupuntura. Confira! Também lá você encontra outros serviços como psicologia clínica infantil e adultos, localizado na RJ 116, 404, Jardim Ornelas, Bom Jardim. Espaço Saúde e Bem-Estar. Gratidão por confiar aqui no nosso trabalho. Também os nossos parceiros da Soneca Home, localizada lá em Nova Friburgo, e tá rolando nesse mês de novembro a Black November Soneca. Olha que legal. Na Soneca Home, localizada no bairro Duas Pedras, você encontra móveis para deixar sua casa linda. Porque, aliás, lá eles transformam casa em lar. Soneca Home tem móveis, tem colchões, cabeceiras, camas, mesas extensíveis de 4, 6 lugares. Então aproveite, conheça Soneca Home, localizada em Nova Friburgo. Também acesse o nosso Instagram e confira todas as novidades. Soneca Home, transformamos casa em lar. Muito obrigado pela confiança de todos aqui no nosso trabalho. Tamo junto. E semana que vem a gente tem podcast aqui também, terça e quinta-feira. Fique conectado com a gente aqui nas redes sociais. Acompanhe também a Stay Care lá no Instagram. Fique por dentro de todas as novidades que elas estão sempre postando. E Thalia também, muito obrigado aí pela operação de sempre aqui no nosso No Ar Podcast. Valeu? Galera, beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.